Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar de um assunto que é extremamente importante para a prática médica, as lesões elementares. Na semiologia dermatológica é fundamental que a gente realize uma boa inspeção. Dessa forma a gente consegue ver e reconhecer as principais alterações de pele e de mucosa que o paciente apresenta. Como referência para essa videoaula eu vou utilizar a dermatologia do Azoulay ou Azoulay, beleza? E qual seria então a definição de lesões elementares? As lesões elementares são padrões de alteração no tegumento cujo reconhecimento possibilita a construção de hipóteses diagnósticas. Ou seja, eu vejo uma alteração na pele do paciente, reconheço essa alteração e a partir daí eu faço uma série de hipóteses diagnósticas para ele. E como causas eu separei aqui as físicas, químicas, imunológicas, biológicas, psíquicas e até mesmo algumas desconhecidas. Mas antes de começar a falar sobre as lesões propriamente ditas, é importante a gente relembrar quais são as camadas da pele. A pele é dividida entre epiderme, derme e hipoderme, sendo que na epiderme a gente tem mais 4 camadas: a camada córnea, a granulosa, a espinhosa e a basal. Além disso, na epiderme a gente pode encontrar algumas células de defesa, que são as chamadas células de Langerhans, alguns melanócitos e as células de Merkel. Já a derme é dividida em papilar e reticular, e é nela que nós temos a presença dos vasos e nervos. E abaixo da derme, a hipoderme, que é a camada gordurosa, que varia de tamanho e de espessura. Ela é responsável por manter a temperatura do corpo e acumular energia para o desempenho de algumas funções biológicas importantes. Falando agora especificamente das lesões, a gente pode classificar elas de acordo com a cor, se elas são sólidas ou líquidas, de acordo com a espessura ou o tamanho, e por lesões de continuidade. Começando pela classificação de acordo com a cor, eu separei aqui as máculas e as manchas primeiro. Mancha ou mácula é toda e qualquer alteração da cor da pele. Essas lesões elas não têm relevo, elas são planas. Elas podem ter uma origem pigmentar, vascular ou hemorrágica. As pigmentares são aquelas que dependem da concentração de melanina naquela região da pele. Então nós temos manchas ou máculas que são hipercrômicas, hipocrômicas ou acrômicas. Tudo isso levando em conta a concentração de melanina. As máculas vasculares são produzidas por um defeito na microcirculação daquela região da pele, enquanto que a hemorrágica está relacionada com o extravasamento do sangue naquela região. Portanto eu separei aqui o eritema, que seria uma mácula na pele, o enantema, que seria uma mácula na mucosa, e o exantema, que seria um eritema extenso, e ele pode ser ainda dividido entre morbiliforme ou escarlatiniforme. Para exemplificar, eu deixei aqui essas imagens. Então a gente consegue perceber um enantema na mucosa oral, um exantema morbiliforme, típico do sarampo, e um exantema escarlatiniforme. Essas manchas elas desaparecem a dígito pressão e elas não apresentam um extravasamento sanguíneo. Já as púrpuras, elas não desaparecem a dígito pressão e apresentam um extravasamento vascular. As púrpuras podem estar relacionadas com plaquetopenia ou vasculites. E elas podem ser separadas entre petequias, que são menores que 1 cm, equimoses, maiores que 1 cm, ou víbices, que são lesões lineares. Lembrando que nenhuma delas apresenta relevo, são manchas planas. Então aqui nas imagens, para exemplificar a petequia, vários pontinhos vermelhos com extravasamento sanguíneo, como no caso da dengue, por exemplo. Uma equimose, que seria uma púrpura maior do que 1 cm, a gente pode ver essa lesão extensa, que as pessoas confundem com hematoma, e a gente vai ver a diferença entre equimose e hematoma lá na frente. E a víbice, você pode reparar que é uma lesão linear. Como eu já havia dito, a gente pode relacionar as lesões com a pigmentação. E como exemplo, coloquei a sarda, que seria uma lesão hipercrômica, melanodérmica, e o vitiligo, que é uma lesão hipocrômica, leucodérmica. Indo agora para a classificação de acordo com o fato dela ser sólida ou líquida, entre as sólidas eu separei aqui as pápulas, que são menores que 1 cm, os tubérculos, os nódulos, que vão de 1 a 3 cm, tumores maiores que 3 cm e as placas, que são confluências de pápulas, ou seja, várias pápulas agrupadas formando uma placa. Essas lesões possuem relevo, elas não são planas como nas manchas ou nas máculas. Aqui nas imagens eu separei uma pápula que tem menos que 1 cm, como no caso, por exemplo, da varicela.
o nódulo, que tem de 1 a 3 centímetros, um tumor, que é maior do que 3 centímetros, e uma placa, que seria um conjunto de pápulas. Esse aqui é um exemplo de uma psoríase, forma uma placa na pele do paciente. E quando essas lesões são líquidas, a gente pode separar entre vesículas, que são menores que meio centímetro, bolha ou flictema, que são maiores que meio centímetro, pústulas menores que 1 centímetro e o abscesso maior do que 1 centímetro. E por fim o hematoma, que a gente vai diferenciar da equimose. Então aqui na mesma imagem vocês podem ver uma vesícula e uma bolha, um flictema. Isso depende de acordo com o tamanho, mas o conteúdo delas não é purulento. No entanto, a pústula apresenta um conteúdo purulento. É um exemplo de uma espinha. Aqui um abscesso, que seria maior do que 1 centímetro, também com conteúdo purulento. E o hematoma, que seria uma bolsa de sangue. Perceba que lá na equimose a lesão é plana. Aqui eu tenho uma bolsa contendo sangue. Essa é a principal diferença entre hematoma e equimose e que as pessoas confundem o tempo todo. Em relação à espessura, elas podem ser divididas em queratoses, lichenificação ou esclerose. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Na queratose você tem um aumento da camada córnea e ela acomete principalmente palmas e plantas dos pés. Na lichenificação, a gente tem um espessamento com aumento dos sulcos da pele. E na esclerose, um endurecimento da área com aumento da deposição de colágeno. E por fim eu separei aqui as lesões por solução de continuidade. Eu coloquei a erosão, a úlcera e a fístula e vou diferenciar cada uma delas com os exemplos. A erosão é uma solução de continuidade do tegumento. É um mecanismo patológico superficial que vai comprometer só a epiderme. A úlcera tem o mesmo processo da erosão, mas ela tem uma maior profundidade, então ela pode atingir toda a derme, inclusive chegando até a hipoderme, o músculo e o osso. E a fístula é uma solução de continuidade que tem um trajeto linear, geralmente sinuoso, e muitas vezes ela vai se iniciar a partir de estruturas profundas, por onde vai haver uma eliminação do material necrótico. Bom galera, essas são as principais lesões que a gente encontra e que a gente tem que saber diferenciar. E aí é aquela mesma coisa de sempre, se você gostou, clica aí em curtir, divulga para os seus amigos e ajuda o canal, beleza? Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou colocar lá na página do Facebook que eu respondo assim que possível. É isso aí, obrigado, valeu, um abraço.